palavras têm poder. Palavras têm poder, minha gente. Então profetiza coisa boa, mesmo que pelos olhos naturais parece que está tudo esquisito. Mas profetiza. Declare, como Josué fez. Eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso. Profetiza. Profetiza salvação no seu lar. Profetiza a cura divina. Profetiza bênção para aquela pessoa. Aquela pessoa que você ama, mas no momento o comportamento dela está muito esquisito, muito estranho. Pode ser que seja um ambiente negativo, palavras negativas, palavras depreciativas. Tem pessoas adultas que elas estão cheias de problemas e quando você tem a oportunidade de conhecer as histórias das pessoas, elas desabafam e falam, você vai perceber que o problema está lá atrás. Então está cheio de gente com problema hoje, mas o problema não aconteceu hoje nem ontem. Às vezes foi 5 anos atrás, 10 anos atrás, ficou travada a tua vida. Então aproveita esse momento profético, esse momento de reflexão que a gente está nos 40 dias de preparação, mergulhando na sabedoria do alto. Aproveite para refletir a vida um pouco. Às vezes você está muito acelerado. Às vezes você está querendo correr demais com a vida. Às vezes você está querendo colocar, como diziam os antigos, você quer colocar a carroça na frente dos bois. É os bois que puxam a carroça. Não é? Então, não queime etapa, não saia aí acelerado, desesperado, acalma. Usando a linguagem de direção, de dirigir, tira um pouco o pé do acelerador. Você está pisando muito fundo. Vai devagar. Devagar você chega lá também. Muitas vezes a pressa, como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Acho que é isso, né? Não estou falando para você ficar parado, estático. Movimente-se. Estou falando de um movimento espiritual, mental. Reflita. A vida é feita para você refletir. Você não pode se isolar, você não pode ignorar a vida. Você nasceu para viver. Você nasceu para viver, para vencer e às vezes também para ter derrota. Achar que só vai ter vitória, isso é lorota. Às vezes tem derrota sim, mas faz parte. Pode ser uma derrota que faz parte de um processo para a gente aprender alguma coisa e pode ser que a gente se precipitou. Então todo mundo aprende, cada um aprende de uma forma, de um jeito. E eu falei no começo da programação, se você tem objetivos, eu fiz uma pergunta, se você tem objetivos na vida. Eu estava observando aqui na Bíblia a história, uma parte da história de Davi. Na ocasião, nisso que eu vou falar para você, era primavera em Israel. As noites são quentes e o ar transpirava vitórias. E Saul, que era rei, Saul já era morto. Então Davi está ali no auge de suas conquistas. O Davi que se tornou o rei de Israel. Coroado rei, todas as tribos de Israel vieram até ele e disseram: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. 2 Samuel 5:1. Interessante que aqui a gente vê uma ligação por laços comuns aqui de nacionalidade, né? E também até de parentesco. Eles lembraram que mesmo enquanto Saul era rei, era Davi quem comandava o exército. Vai prestando atenção nessa história bíblica, para você tirar lições de vida, para você, para mim. Além disso, eles estavam cientes da promessa que Deus havia feito a Davi. Qual foi a promessa? Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Ou seja, isso aqui é uma declaração de vitória que foi promulgada por Deus sobre o servo Davi. É isso aí. Então Deus, quando ele faz isso na minha vida, na sua vida,
não quer dizer que você não terá batalhas. Por isso a importância de ter certas estratégias para a vitória. Nessa ocasião, Davi, ele tinha 30 anos quando começou a reinar. Interessante que no seu primeiro propósito como monarca, Davi ele demonstrou um verdadeiro golpe de engenhosidade política. Está escrito em 2 Samuel 5,4 algumas coisas que eu estou lendo para você aqui, narrando para você esta mensagem. Interessante que numa cidade nem Maanaim, onde Isbosete havia reinado, nem Hebrom, que havia sido a capital de Judá, eram adequadas para tornarem-se a capital da nação. Por quê? Devido à má localização geográfica de ambas. Interessante então que Davi e seus homens foram rumo para Jerusalém, uma antiga cidade jebusita situada ao sul de Benjamim, e não era muito distante da fronteira ao norte de Judá. Interessante que ela fica em um planalto na região montanhosa. É um terreno fortificado pela própria natureza, de maneira que em tempos antigos foi capaz de resistir a longos cercos. Embora situada no coração da Palestina, a cidade então chamada de Jebus jamais fora conquistada pelos israelitas e era ocupada por uma tribo cananita conhecida como Jebuseus. É interessante ler isso aqui, está na Bíblia isso. É um contexto bíblico. Mas, embora considerada inexpugnável e após tantas tentativas fracassadas de invasão, Jerusalém caiu sob o comando decisivo de Davi. A guarnição de defesa da velha cidade era tão confiante e sentia-se tão segura que seus líderes insultaram Davi com palavras que deveríamos traduzir como: não entrará aqui, porque até mesmo os cegos e os coxos podem repelir os seus ataques. Segundo Samuel 5,6. A gente percebe aqui então que a sua exaltação aqui durou pouco. Sabe por quê? Pois os homens de Davi logo anularam as defesas e entraram na fortaleza. E nesse caso aqui foi uma vitória muito grande para Davi. Houve vitória. Agora, preste atenção, amados. Preste bem atenção. Um nome familiar por toda a Bíblia é encontrado pela primeira vez aqui em 2 Samuel capítulo 5, verso 7. Sião, essa é a cidade, Sião esse nome. O monte Sião tornou-se o deleite e a alegria do povo de Deus ao longo dos séculos. E a cidade de Davi permanece até hoje na história e no coração de todos os cristãos. Esta é mais uma vitória de Davi, que transcende o tempo. Então, essas palavras, essa pequena introdução, é justamente para entender que tudo existe princípios. Davi usou alguns princípios para obter ali a sua conquista, a sua vitória. Às vezes, nós queremos ter vitória usando princípios que não são de Deus. Pode ser talvez até uma boa ideia, uma boa frase de efeito aí, mas às vezes não condiz com a palavra. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é comum hoje você ler nas redes sociais, em jornais, principalmente online, evidente, né, que você vê muita gente escreve umas frases assim que a gente lê e a gente fica tão animado, que frase positiva, que frase bacana. E eu já deparei com isso, achei bonito, quando eu fui pensar melhor e fui ver, falei, pera, mas essa frase aqui não é bíblica, isso aqui não está batendo, aqui está querendo me dar um ânimo para mim, mas eu estou vendo que não é bem assim não. Então, nós temos que entender isso. Por que eu perguntei então se você tem objetivos na vida? Porque é importante termos objetivos na vida. E agora que eu entro aqui nessa questão aqui porque Davi, ele chega ao nosso conhecimento pela Bíblia, né, como uma imensa personalidade, corajoso, leal para com seus benfeitores, fiel ao Deus de seus antepassados, humilde diante de um profeta do Senhor.
Em resumo, Davi foi um homem muito importante. Teve lá suas falhas também, com certeza, né? Mas a gente percebe que a gente aprende muito com as atitudes desse homem de Deus. Então, em 2 Samuel capítulo 8, verso 4, diz assim: o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Fala sério, irmãos. Fala sério, meus amados e queridos ouvintes, internautas e afins. Não é bacana? Você já pensou? Você mora aqui, Deus te dando vitória. Você muda de cidade, Deus continua te dando vitória. Você muda de emprego, continua. Não é bacana isso? Legal, né? Agora, se existe uma palavra que caracteriza Davi, esta palavra é vitória. É vitória. E a gente percebe aqui que desde o início de sua trajetória, ele experimentou vitória sobre vários dos seus inimigos. Todo mundo conhece Davi matou o gigante, não é verdade? Quando a gente lê tudo isso, é lindo, é bonito, é maravilhoso. Mas e você? Está conseguindo derrubar os gigantes da vida? Está te atormentando? Talvez um gigante não é uma pessoa, o gigante é um pensamento de derrota, um pensamento negativo, um pensamento totalmente esquisito, e você vê esse pensamento como um gigante porque você criou esse gigante, sabia? Sabia que tem gigante na nossa vida que é invenção nossa? Sabia disso? Olha o que Deus está falando. Isso aqui é quentinho para você, hein? Isso aqui é uma revelação. É uma revelação isso aqui. Tem gigante na tua vida que é da tua cabeça. É você que colocou isso na tua cabeça porque talvez aconteceu uma coisa lá atrás e você foi criando, você foi dando comida para essa coisa que era pequena e foi crescendo, ficou gigante na tua cabeça, é na tua cabeça. Entendeu? Então, Deus quer te dar vitória no dia de hoje. Às vezes o gigante pode ser uma situação, algum conflito com alguma pessoa, ou com alguém da família, ou um problema profissional de negócios. Aí é você que tem que saber. E eu vi aqui na Bíblia que uma qualidade distintiva, que fundamental, de todas as vitórias que Davi teve, está escrito aqui. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. A gente percebe que as vitórias de Davi era Deus que concedia as vitórias a Davi. E com isso, o nome de Davi ganhava fama por onde quer que ele andasse. Então, onde ele fosse, ele era conhecido, porque Deus deu vitória para ele. Está escrito aqui na Bíblia. Estou lendo 2 Samuel 8,14. Agora, preste atenção, no final dessa reflexão eu vou orar. É claro, gente, é claro que tal fato não se dava simplesmente por mera liberalidade de Deus. Vai prestando atenção. Agora a pergunta é, será que o Senhor proporcionava as vitórias ao jovem rei porque se agradava de sua face? Porque simpatizara com ele? Ou será que Davi não precisava fazer nada em prol dessas vitórias? Lendo as Escrituras, não encontramos registros na Bíblia de que Davi ganhasse as batalhas e conquistasse ali territórios simplesmente permanecendo imóvel ou apenas esperando no Senhor. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, estou esperando no Senhor. Faz 20 anos que ela está falando isso e não aconteceu. Então alguma coisa está errada. Esperando. É uma frase que muitos cristãos falam, esperando no Senhor. Está só esperando, mas nunca chega. Temos que pensar. Pelo contrário, o sucessor do trono de Saul possuía estratégias próprias, cada uma delas com aplicações específicas para cada situação.
Então, pelo fato de você dizer, estou esperando no Senhor, não quer dizer que você vai ter o que você está esperando. Você vai ficar esperando mais tempo, se você não buscar estratégia em Deus para conquistar isso. Entendeu? Estou esperando. Você encontra uma pessoa, como é que você está? Estou indo. Dali 10 anos, como é que você está? Estou indo. Indo para onde? Sei lá, estou indo. Então você vê, está fora, realmente não tem propósito de vida. E a gente aprende com os acertos, aprende com os erros. Agora, podemos chamar essa arte de Davi aqui, de aplicar com eficiência os recursos de que dispunha, podemos chamar de princípios. Esperar em Deus, você tem que utilizar princípios da palavra. Aí sim é esperar em Deus. Não é esperar não fazendo nada. Quem espera não fazendo nada, vai continuar esperando mais uns 10 aninhos. Entendeu? E não vai acontecer nada. Não é a mesma coisa. Mas é como se aquela pessoa dissesse, olha, eu estou desempregada há 1 ano. Já cansei de distribuir currículo, não fiz, e já fiz isso, já fiz aquilo, e estou fazendo e não tem resultado. Então, continue que pode ter resultado. Agora, talvez está faltando algum detalhe, talvez está faltando uma pecinha aí, algo que você está precisando fazer. Aqui a minha missão aqui não é dar tudo pronto para você, é provocar você, para você reagir em busca dos seus ideais, dos seus objetivos. Porque tem pessoas que querem que a gente fale tudo, né? E dê todo... Nós andamos por fé, minha gente. Nós andamos de fé em fé, de glória em glória. Cada dia é um dia, cada dia é um desafio. Mas nós temos que andar pelos princípios que Deus nos dá. Eu estava observando aqui que esses princípios eram esses os segredos que o rei lançava a mão para promover as suas campanhas de vitórias, por onde ele andasse. Será que Davi teria feito algum pacto secreto com Deus? Será? O que você acha? Seria ele o homem que salvaria o povo de Israel de todo o sofrimento e prolongada história de enfrentamentos materiais e espirituais que acabaram a levar à derrota aos israelitas? Pensa nisso. Sim, a gente percebe aqui, está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 12, depois você lê, se você quiser. Davi, de fato, ele fez um pacto com Deus, pois o Todo-Poderoso, o Altíssimo, já o escolheu ele, quando ainda apacentava as ovelhas do seu pai no campo. A referência está aqui, 1 Samuel 16, do 1 ao 12. Davi, quando ele foi escolhido por Deus, ele era o menor de todos os filhos de Jessé. Se você é um leitor da Bíblia, você conhece essa história. Mas só conhecer a história não é suficiente. Você tem que colocar aplicação na tua vida. O problema de muitas pessoas que até conhecem as Escrituras, mas elas conhecem, mas não aplicam. Tem que trazer para a tua realidade, aplicar a palavra. Entendeu? Então a gente vê que Davi, o menor de todos os filhos de Jessé, mas ele se fez grande aos olhos de Deus. Aquele menino que era simples pastor de ovelhas foi escolhido para ser rei de Israel, recebeu a unção das mãos do profeta Samuel, e a palavra de Deus nos diz que, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aqui está o detalhe. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16, verso 13. E interessante que anos mais tarde, ao assumir efetivamente o trono como rei, após a morte de Saul, tomamos conhecimento da declaração de Deus. Olha a declaração de Deus que eu já li e vou repetir para você. A declaração de Deus a respeito de como seria o seu reinado. Olha o que Deus disse. Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. 2 Samuel 5:2. O que a gente vê nisso aqui, amados? Uma aliança, um compromisso, um pacto. Tal aliança de Davi com Deus fica clara
com sua indignação registrada quando tomou conhecimento das ameaças proferidas pelo filisteu Golias ao exército de Israel. Ainda nos tempos de Saul, olha o que ele disse, o Davi. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. E quando, por fim, Davi parte para enfrentar o gigante, guerreiro dos filisteus, seu grito de guerra já é um prenúncio de que ele adotara Deus como sua principal motivação de vida. Eu te pergunto, você tem de fato Deus, na pessoa de Jesus, como sua motivação de vida? Se você não tem, comece a partir de hoje a tê-lo como a sua maior motivação de vida, a presença de Jesus na sua vida. Olha o que Davi disse para aquele Golias. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17, 45. Viu aqui a diferença? Então essa batalha, essa guerra que você está passando e enfrentando, você não vai lutar com armas físicas. Você vai lutar com armas espirituais. Entendeu? Davi, filho de Jessé, ele derrubou o gigante Golias. E ele ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque realmente possuía alguns segredos. Então isso aqui é uma introdução para você entender que ter objetivos não adianta só ter objetivos. Possuir objetivos definidos acerca da vida é condição fundamental para que possamos almejar a vitória. É importante você ter objetivos. Entendeu? E buscar que esses objetivos estejam alinhados com o projeto de Deus para a tua vida. E para você saber disso, você tem que andar com Deus. Só andando com Ele que você vai entendendo. Então, sem um objetivo bem delineado, planejamento adequado para alcançá-lo, qualquer luta sua vai ser vã, vai ser inútil. É necessário um planejamento. Agora, descobrir a direção. Preste atenção nisso aqui que vai te ajudar. Que eu acredito que às vezes uma palavra que eu falo aqui, ou uma frase que Deus me inspira a falar, ou ler aqui da Bíblia, pode ser uma chave que vai abrir portas para você. Por isso a importância de você estar conectado nesse ensinamento aqui. Então, amados e amadas ouvintes, descobrir a direção da sua motivação, desejos e objetivos é um fator fundamental para construir de forma eficaz a estratégia que lhe permitirá manter-se alinhado com as suas ações. Então você precisa descobrir a sua motivação, desejo e objetivo. Você que gosta de escrever, escreva aí. Motivação, desejos e objetivos. Você precisa descobrir a direção. Agora, interessante que quando fala em direção, Deus é especialista, né? Deus quer dirigir nossos passos. Mas nós acreditamos no livre-arbítrio. Você faz as suas escolhas. Você decide o que você quer, o que não quer. Isso aí não é anjo que vai decidir por você, é você, meu amado e minha amada. Por isso que também nós oramos para Deus nos dar sabedoria para, né, saber fazer as escolhas. Então, essa direção pode ser, tá? Essa direção pode ser no caminho daquilo que queremos ou, pelo contrário, no caminho daquilo que não queremos. Nós chamamos isso aqui a direção motivacional. Qual que é a direção motivacional que você está tendo para a sua vida? Ah, pastor, eu não estou motivado para nada. Então você tem que ser curado de alguma coisa. Porque a vida é feita de desafios. Desde que eu me conheço como gente, tem desafios.
Entendeu? Vai prestando atenção. Então, a direção motivacional de manter objetivos é a parte de um programa mental que afeta a nossa vida. Lembra que eu falei que tem muita gente que o teu gigante é um problema mental, que você construiu um gigante na tua cabeça? Um gigante imaginário. Olha que palavra. Gigante imaginário. Da sua cabeça, da sua imaginação. Entendeu? E algum gigante começou pequenininho. Não nasce gigante um problema, ele vai crescendo. Se você dá corda para ele, se você alimenta o teu gigante, ele vai crescendo. Você tem que descobrir. Deus está me usando aqui para despertar você, para descobrir. E o teu gigante não é tão gigante quanto você imagina, é fruto da sua imaginação. E tem gigante que começa tipo assim. Sabe aquela pessoal, assim, ele chega num lugar e você cumprimenta alguém que você conhece, bom dia, ou saudação, por alguns cristãos gostam de saudar, né, com a paz, shalom, graça e paz, tipo assim, vamos supor que você faz um cumprimento, um bom dia, uma boa tarde para alguém, e essa pessoa não te responde, ou ela está dando atenção a outra pessoa, aí você já sai dali pensando, olha, fulano não me deu nem a paz, fulano virou a cara para mim. Tem gigante na tua vida que Deus está me mostrando aqui, está me revelando nessa palavra de hoje. Que foi através de uma coisinha, parece que boba de tudo, nasceu um gigante. E você achou que aquela pessoa não quis te cumprimentar. Há casos que pode ser isso mesmo. Eu não estou aqui defendendo ninguém, só estou dizendo que a parte boa é que tem gigante da tua cabeça, está na tua cabeça, na tua mente. Aí você vai perdendo a motivação. Entendeu? Estava observando aqui, a gente tem que estudar para entender. O Espírito Santo, ele é o nosso mestre por excelência, né? Mas quando a gente vai ver a nível biológico ou físico, tá? Biológico ou físico, todos nós desenvolvemos ambos. Ou seja, a motivação para afastarmos-nos ou dirigirmos-nos para algo. Então tem gente que está motivada para viajar. Está motivada para ficar em casa, está motivada para isso ou para aquilo. Então você vai ter motivação para você prosseguir, avançar no projeto, em algo, ou você vai estar motivado a ficar parado. Até isso existe. Isso tem a ver com o nosso biológico e fisiológico. Parte biológica e física, né? Ou a gente se afasta da dor, do desconforto, do estresse, e vamos se dirigir para a alegria, para o conforto, para a tranquilidade. Tudo é uma questão também de mentalidade. Agora, em determinados momentos da nossa vida, e até mesmo em diferentes situações, essas formas aqui motivacionais que eu falei, podem nos ajudar a vencer. De que forma? Gente, todos nós, viu? Escute o que eu estou falando. Todos nós usamos essas duas coisas aqui, no nível biológico e físico. Primeira coisa que eu vou falar hoje, só 3 coisas rapidinho, daí eu encerro. É um assunto muito longo, né? Mas não vou ficar aqui até o final das 10, não dá, é muita coisa. Então faça o seguinte, anota aí. Construa o processo de realização do objetivo. Construa o processo de realização do objetivo. Preste atenção nessa frase aqui, que pode abrir a sua mente para um novo horizonte, para um novo tempo de conquista, de superação. Saber o que você quer é um processo fundamental para ter sucesso em sua vida. Saber o que você quer. Você tem que decidir. Entendeu? Você pode até ficar um bom tempo com 2, 3 coisas, mas chega um momento que você vai ter que decidir. Estou falando de projetos, de propósito de vida, entendeu? Saber o que você quer é um processo fundamental para ter sucesso em sua vida. Às vezes você pergunta para uma pessoa assim, o que você quer? E ela é casada, vou dar um exemplo. É só um exemplo, tá, pessoal? Em vez dela falar, ela fala assim, vamos supor que fosse um marido, o cara é casado. Aí, irmão, o que você quer? Qual é o seu plano? Pastor, o meu plano é esse, mas a minha mulher, pontinhos. Ou às vezes é a mulher, o meu plano é esse, mas o meu marido, pontinhos. Você está entendendo?
Você tem que entrar num acordo aí. Tem coisas que é individual, é pessoal, independente do estado civil da pessoa. Mas dependendo de outras coisas, é necessário compartilhar com o seu cônjuge. Entendeu? Igualmente é importante, amados, preste atenção, é muito importante ter certeza, ter a certeza se aquilo que você pretende alcançar vale realmente a pena. Pense nisso. Isso que você está com tanto desejo, vale a pena? Nós estamos nos 40 dias de preparação, mergulhando na sabedoria do alto. Isso aqui é um ensinamento para desenvolver a sabedoria de Deus dentro de mim e dentro de você. Hoje estamos completando o 30º dia. E dentro aqui desses ensinamentos, nós estamos convocando, chamando você, convidando você que pode estar conosco dia 3 de dezembro, aqui em Curitiba. 3 de dezembro. É o primeiro domingo de dezembro. 3 de dezembro, às 9h30 da manhã e às 15 horas. 2 horários. Se puder estar nos 2, melhor ainda. Não sendo possível, escolha ou de manhã ou de tarde, mas venha na fé. A porta vai estar aberta recebendo você ali. Hotel Estação Express. Rua João Negrão, 780. No centro de Curitiba. Eu sempre disse o seguinte. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E quando nós lançamos um propósito, um projeto, um plano, e colocamos diante de Deus e damos uma data para ter uma conclusão, Deus se manifesta naquele momento. Por quê? Porque é algo específico. Entendeu? Então, meu amado e minha amada, se você está aqui em Curitiba, ou aqui em qualquer cidade que compõe a região metropolitana, que está próximo daqui, tem como se movimentar e vir? Venha. Porque dezembro de 2023 só tem um. É esse ano. 3 de dezembro. Beleza? Então, veja bem. É importante, então, você ter certeza se aquilo que você pretende alcançar vale realmente a pena. De tal forma que fique satisfeito para o alcançar. Você achará isso útil quando elaborar a série de questionamentos que permitirão desenvolver os seus objetivos, de forma que venha valer a pena. É triste, né? Quando a gente luta por algo e no final a gente diz assim, nem valeu a pena. É duro, né? Talvez todos já passaram por isso em algum momento da vida. A gente pode melhorar. Segunda coisa, selecione um objetivo específico. Primeiro, o que você quer? Isso aqui eu estou dando dicas para você fazer um projeto de vida para você. Pastor, eu não tenho mais projeto, eu não espero mais dessa vida. Irmão, meus sentimentos a você, viu? Sinto muito, mas com todo respeito, quem pensa assim, é uma mentalidade que não sei, viu? Reveja melhor seus conceitos. Sabe, aquelas pessoas que dizem assim, eu estou feliz assim e tal, eu não tenho mais penas de nada, estou aguardando a volta de Jesus. Irmão, acorda, pelo amor de Deus. Pelo menos uma parcela dos cristãos, talvez nem todos, mas uma boa parcela, todos nós, inclusive eu, nós acreditamos. Jesus virá. Mas, amado, enquanto ele não vem nos buscar, tem muito trabalho aqui na terra, meu irmão. E eu vou dizer uma coisa que eu falo com toda tranquilidade e certeza. Se você está passando uns momentos difíceis, está falando, não tem mais sonho, não tem mais objetivo, então você está totalmente desmotivado para com a vida. Uma das piores coisas, na minha opinião pessoal, é quando você está desmotivado até para viver. Aí não tem sentido, aí não tem graça. Aí não tem sentido. Entendeu? Você perde a vontade de viver, perde... Entendeu? Então, o que você quer? Agora, independente do que você pretenda obter, alcançar ou desenvolver, a pergunta é, de que forma você pensa acerca do seu objetivo? Porque geralmente muitos querem apenas uma oração, e nessa oração que Jeová, o nosso Deus, vem e te entrega um pacote tudo prontinho, com um lacinho vermelho, só você abrir. Ai, que coisa boa, Deus é bom demais. Deus faz essas coisas? Faz. Mas não é assim todo dia. Entendeu?
Não é bem assim a coisa. Tá? Eu não estou falando de salvação. Salvação é o assunto principal, mas estamos falando de viver na vida, viver a vida, saborear a vida. Agora, você pensa no seu objetivo como sendo algo fácil de alcançar ou como algo que seja quase impossível de atingir? Pensa nisso. A proposta é que você possa ter certeza de que imagina o seu objetivo de tal forma que irá alcançá-lo de modo seguro e certo. Seguro e certo. Às vezes tem gente que ela fica, às vezes passa por um momento de doença, de enfermidade, ela pensa que é o fim. Amado, tira isso da tua cabeça. Eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso. Eu já tive uma batalha muito forte que atingiu a minha saúde há muitos anos atrás. Em 2005, eu vou dar a data aqui. 2005. Nós estamos em 2023. Em 2005, passei uma batalha muito grande que afetou a minha saúde física. Então eu estou falando de coisas que eu vivi, não estou falando de história dos outros. Então os problemas nos promovem. Então quando você enfrenta um problema é para te ensinar alguma coisa. Não, Deus não está mandando um problema para você. Ele permite algumas coisas e naquilo ali você cresce, desenvolve. E foi tão forte o problema que eu tive de saúde, por um momento eu pensei que eu ia já para as mansões celestiais, né? Passou assim um vulto assim, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu lembro muito bem, estava deitado na cama, fraco, cansado, abatido. E é bacana você ouvir isso do pastor, sabe por quê? Que nenhum pastor é super-homem. Nenhum é e será. Homem, mulher, seja lá o que for. Homem ou mulher. Não existe. Super-homem é só em filme. A vida real não é assim. Se eu te contar muitas coisas que já passamos, você vai levar um susto. Mas não um susto ao ponto de morrer. Mas a vida é feita de desafios. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas com Jesus é saboroso, é gostoso a nossa vitória. Porque é Ele que nos dá força. O mesmo Deus que teve com Davi tem estado conosco. Entendeu? Isso é fé. Isso é caminhar com Deus. Então as experiências pessoais não é para você gerar uma doutrina de ensinamento. São experiências. Eu tive o meu tipo de experiência, você tem a tua. Esses dias eu contei uma experiência magnífica que eu tive com Deus e falei para o grupo que estava me ouvindo, eu falei, essa experiência eu tive com Deus, não quer dizer que eu tenho que dizer que todo mundo tem que ter essa mesma experiência. Claro que não. Entendeu? Então, selecione um objetivo específico para a sua vida. Segundo, aliás, é para a sua vida, tá? Porque às vezes você pergunta para algumas pessoas qual que é o seu objetivo na vida. Ele foca nos filhos, na filha, ele foca na família. Sendo que eu estou perguntando para você, abençoado e abençoada. Entenda isso. A sua família é o segundo item, mas é outra coisa, é outro assunto, entendeu? Porque tem gente que vive a experiência do outro, ou a motivação do outro, ou a desmotivação do outro. Estou falando para você que está me ouvindo. Segunda coisa bacana, declare o seu objetivo de forma positiva. Verifique se o seu objetivo ele é indicado em termos do que você quer e não daquilo que você não quer. É isso que você quer? Então lute por isso. Ah, eu não quero. Então não quer. Defina. Quer ou não quer? Vai ou não vai? Sim ou não? É assim que funciona. Mente dividida não prospera. Casamento dividido não vai para frente. Sociedade dividida não prospera. E assim por diante. Tudo que é dividido já fala. Dividido. Está dividido. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Traduzindo. Todo mundo se arrastando. Entendeu? Então defina, declare positivamente, declare. Interessante que sempre que a gente pensa sobre aquilo que não queremos, você deve saber o que você não quer, né? Ou sobre aquilo que queremos evitar, geralmente, na grande maioria das vezes, criamos
exatamente isso em nossa vida. O quê? Aquilo que a nossa mente vai focar. Talvez você está focado na coisa errada. Eu sempre falo isso para Deus, Espírito Santo, se eu estou focado em alguma coisa que não é legal, não é para mim, o Senhor, então me ajude a focar naquilo que é o ideal para mim, que o Senhor está no negócio, entendeu? Você está focado numa coisa errada. Pense nisso. É interessante que o nosso organismo, a nossa mente, ela necessita de indicações diretas, precisas, sabe? Para realizar uma tarefa ou focar em algo. É por esse motivo, gente, aquilo em que pensamos ou dizemos deverá estar sempre alinhado com a obtenção positiva do resultado. Lembre disso, nosso organismo, nossa mente, ela necessita de indicações. Entendeu? Não deixe a tua mente vagando. Pense em coisas boas e vai à luta delas. Mais um item aqui para a gente encerrar e daí a gente vai orar. Seu objetivo deve depender de você mesmo. Anota aí, abençoado e abençoada. Seu objetivo deve depender de você mesmo. Certifique-se do seu objetivo de uma forma que a obtenção dependa de você mesmo. Pense nisso. Porque se você tem um objetivo que depende de todo mundo, talvez você não vai sair do lugar. Tem que começar com você, você que quer, você que deseja isso. É ou não é? Se o seu objetivo depender de outras pessoas, será necessário igualmente que essas pessoas atuem. Por isso que em qualquer projeto, até mesmo no campo espiritual, religioso, se um grupo não está igualmente naquela visão, não permanece. Por quê? Ela tem que procurar em um outro grupo então. Entendeu? É mais ou menos isso para você entender. Então, por isso que você tem que ter certeza, certificar-se que o objetivo que você quer vai depender de você, para que cresça e desenvolva. Porque se você depender dos outros, você vai ficar em uma situação muito mais vulnerável. Entendeu? Agora, preste atenção numa ressalva aqui. Não quero com isso dizer que não existam situações em que dependamos de alguma forma dos outros. Bem entendido isso. No entanto, sempre que for possível, é importante que você formule seus objetivos de uma forma que seja capaz de os alcançar, independente do que as outras pessoas fizerem. Precisamos de gente. Você precisa de pessoas, tanto é que você tem família. Senão você era uma pessoa sozinha no mundo. Você tem uma família. Deus, quando viu lá, ele primeiro criou Adão, né? Do pó da terra, todo mundo sabe essa, está escrito em Gênesis, né? Aí Deus viu que tinha Adão, aí tinha os bichos, todo bicho tinha um casalzinho ali, Deus, pera lá, Adão tá sozinho, vou ter que arrumar uma companheira para ele. Você sabe a história, né? Até quem não lê Bíblia sabe. É ou não é? Deus falou, não, vou. Aí Deus deu um soninho bacana lá pro Adão. Adão dorme sozinho, acorda com a mulher mais linda do mundo, a Eva. Adão e Eva. Adão e Eva. Casal. Homem, mulher, macho e fêmea. Adão e Eva. Entendeu o lance? E a partir dali acontece toda essa história linda. A família. Projeto de Deus. Você viu? Deus, o que a Eva vai ser? Deus falou, vai ser sua auxiliadora, companheira, vai estar do teu lado, e tal, e tal, e tal. Você está entendendo? Então é isso aí. Que Deus te ilumine e te abençoe, não só você, mas a todos nós. Espero que essas palavras estejam te ajudando a crescer, a evoluir, a desenvolver a sua fé, a sua alegria, a sua motivação. Tá certo? Você que me ouve por algum aplicativo, alguma rede social, ou está me assistindo
pelo nosso canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Pega esse vídeo, embaixo tem ali compartilhar, uma setinha, compartilhar virado para a direita. Você clica ali, vai gerar o link. Compartilha, você que me assiste pelo canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Faça com que essa palavra chegue para outras pessoas, através do vídeo aí no canal do YouTube. Se você está assistindo por uma rede social, compartilhe essa página, compartilhe. Se você acha que deve compartilhar, a rede social é tua, né? A conta que você tem. Você compartilha se você quiser. Fica a teu critério, só estou dando a dica, tá bom? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento de reflexão, de instrução, mergulhando na sabedoria do alto. Querido Espírito Santo, ajuda a todos nós, a mim e a todos que nos ouvem, que nos assistem, que estão compreendendo a palavra. Eu acredito, Senhor, que às vezes não conseguimos pegar tudo da palavra, mas sempre tem no meio da palavra, uma frase, algo que é profético para cada um, porque tu sabes, Deus, a realidade de cada pessoa, o nível de fé, a atmosfera da fé. Tu conheces cada coração. Ó Deus, nos dê graça para este dia. Dê a todos saúde, força, ânimo. Livra-os de todo mal. E que esta palavra possa estar abrindo o entendimento desta pessoa para um novo tempo. Para ela começar, ou para ela terminar o que ela começou dentro daquilo que o Senhor tem para esta pessoa, Senhor. Dê a todos sabedoria do alto, inspiração, criatividade, capacidade, habilidade, e todos façam o que têm que fazer. Nos ajude, Pai, naquilo que nós não conseguimos. Precisamos da ajuda do alto. Precisamos da presença do Senhor. Como o Senhor foi com Davi e ele obteve a sua vitória. Nos dê a vitória também a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Abençoa a família, abençoa os casais, homens, mulheres, jovens e crianças. E a todos que nos ouvem e que estão orando conosco e recebendo essas instruções para uma vida abençoada, para uma vida feliz, para uma vida saudável. Abençoa o plano e os projetos de cada ouvinte. Abençoa a vida econômica, financeira. Abençoa o assalariado, abençoa o profissional liberal, autônomo, empresário, empreendedor. Abençoa aqueles também que se identificam com o nosso ministério de tal forma que não apenas ouvem e são abençoados, mas além de ouvirem e serem abençoados, também plantam uma semente financeira no Agindo Deus. Abençoa, prospera e que nesse 22 de novembro haja uma provisão financeira para aqueles que nos apoiam ou vão apoiar a partir de hoje. E o teu favor, Deus, a tua graça, bondade, misericórdia, seja sobre todos os teus filhos e filhas, sobre todos nós. Abençoa a água que eu separei, que os ouvintes separaram, que após essa oração se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, a chave do carro, da empresa, da loja, do comércio. Abençoe e prospera os teus filhos, Pai, que a tua graça, favor, nos acompanhe sempre. Oramos no poderoso nome de Jesus, vidas salvas, libertas, curadas, abençoadas e felizes pelo Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.